1 João, capítulo 5, verso 4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém? Oremos. Senhor, nós te agradecemos nesta noite por tudo que o Senhor tem feito por nós e pelo que o Senhor está fazendo e pelo que ainda vamos entender através da sua palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos. Muito bem, nós vamos meditar um pouquinho aqui na força da redenção. A redenção é um substantivo um pouco difícil das pessoas entenderem. Parece que eu vejo o povo com muita dificuldade para entender sobre a redenção. O que é redimir? Que aí é o verbo, redimir. É tornar, trazer à origem aquilo que saiu da origem. Vamos ver se vocês conseguem captar. Tinha algo em Deus, que era todos os filhos de Deus, que estavam em Deus antes da fundação do mundo. Ali era a origem. Nascemos após a queda do Éden, nascemos todos fora da origem. Nascendo fora da origem, porque a origem, o original foi quebrado, então nós somos o que temos que voltar à origem, que é ser redimido. Então, a redenção é para os predestinados de antes da fundação do mundo. Quem não estava lá não é redimido, é salvo e não redimido. Muito bem. Vamos observar aqui o terceiro selo, no parágrafo 30. Porém, virá o tempo quando a obra de redenção cessará. E quando cessar a obra de redenção, então ele deixa o trono de Deus, onde ele está sentado agora. Estou falando de Jesus. Mas aquele trono que ele está sentado agora não é dele, não é o trono de Jesus. Isso aí, nós precisamos passo a passo entender essas coisas. Porque ele está sentado no trono do Pai. Veja bem o que ele disse. Aquele que vencer, darei que se assente comigo no meu trono. Assim como eu tenho vencido e tenho assentado no trono de meu Pai. Note bem, duas coisas ele está falando. Aquele que vencer, darei que se assente comigo no meu trono. Não é o trono que ele está sentado agora.
no trono, porque ele está sentado no trono do Pai, não é? Não é aí que nós lemos? Ele está sentado no trono do Pai. E aquele que vencer, que é nós que estamos aqui para vencer, ele dará que se assente com ele no trono dele, não no trono do Pai. O trono dele é no milênio. Ele se assenta no trono dele no milênio. Está entendendo bem? Assim como eu tenho vencido. Ele venceu aqui e se assentou no trono do Pai dele. Assim, ele diz aqui, ó. Assim como eu tenho vencido e tenho assentado no trono de meu Pai. Isso aqui, o povo faz uma tamanha confusão disso aqui, que eu nem sei como que as pessoas entendem de outra maneira. Este não é o trono de Jesus, o profeta diz. Parágrafo 30 do 3º selo. Este não é seu trono. Esse pertence ao Espírito, Deus, o Pai. Cristo, o Cordeiro, olha o que eu tenho ensinado aí sobre a noiva, sobre Cristo e a igreja, Cristo e Jesus, sobre a noiva e a igreja. Isso ajuda bem nesse sentido aqui. Cristo, o Cordeiro, isto é, não pertence a ele, ele é o Deus encarnado. Aquele trono não pertence a ele, ele é o Deus encarnado. Veja, o qual é o mesmo Deus encarnado. Agora, ele se levanta de onde está sentado, quando termina a redenção. Quando esta pergunta foi feita, João, o revelador, o profeta João, estava na visão e viu estas coisas. E não havia nenhum homem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, nem em parte alguma, digno, nem sequer de olhar para o livro. Então você vê que não tinha nenhuma pessoa no mundo, nenhuma pessoa digna nem de olhar para o livro, que é o livro da redenção. Porque todos que nasceram de Adão para cá, nasceram no pecado. Então não tinha como mexer nisso aí. Agora, simplesmente pensa nisso. Então o Cordeiro veio à frente e ele tomou o livro. Agora, foi pedido a João que não chorasse mais. Ele disse: eis que o leão da tribo de Judá tem vencido. Vocês vão notar uma outra coisa aqui, que nós precisamos aprender, é que leão é uma coisa e cordeiro é outra. Leão da tribo de Judá é a pessoa física de Jesus. Cordeiro é a pessoa teofânica, espiritual de Jesus. Vamos dizer aqui para vocês, fazer uma comparação para vocês entenderem. O cordeiro estava dentro do leão. Só para vocês compreenderem. Eis que o leão da tribo de Judá, logicamente apareceu a pessoa de Jesus, a figura, a pessoa física de Jesus, o leão. Porque é ele que é leão da tribo de Judá. Ele, na genética, ele é filho da descendência de Judá. Ele pode tomar e abrir o livro. Então ele voltou para ver o leão e viu um cordeiro. Quer dizer, o físico saiu de cena e entrou a teofania, que é o Filho que estava, o Espírito Santo que estava morando dentro de Jesus, que é o Cordeiro. O ancião chamou e disse: um leão tem prevalecido. Mas quando ele veio e olhou, era um cordeiro que vinha saindo do trono.
Isso é muito fácil de entender. A redenção, vocês vão notar que a redenção da alma foi através do sangue da pessoa física de Jesus, que o próprio que estava nele, morando nele, gerou ele. Não sei se vocês conseguem entender isso, hein? O próprio Pai de Jesus agora estava morando dentro de Jesus. O Pai de Jesus é aquele primeiro homem que Deus criou lá nos céus. Vocês já aprenderam ali na perguntas e respostas sobre Gênesis, o Logos que saiu de Deus, o Elohim. Aquele lá é que gerou Jesus. Por isso que Jesus dizia que ele era filho do homem. E não era filho de nenhum homem aqui na terra, porque se ele fosse filho de algum homem aqui na terra, ele não redimia ninguém, porque todo o sangue estava contaminado. A lógica mostra isso. Então, veja bem. O leão, o homem de fora. O cordeiro, o homem de dentro. Vinha saindo do trono. O irmão Branham, ele insinuou que esse cordeiro é Cristo, o Espírito Santo. Parágrafo 34. Agora, ele nunca havia observado aquilo antes. Por quê? Ele tinha estado ali atrás fazendo sua obra mediadora, pois ele estava sangrando pelo povo, intercedendo pelo povo, até que a última alma que foi posta no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo entre. Haverá tantos deles ali, isto é tudo. Os demais nem desejarão entrar. Eles não têm nenhum desejo de entrar. E assim, quando aquela última alma entrar, então o tempo da redenção estará terminado. Então vocês vão meditar um pouquinho no sentido desse parágrafo aqui. Essa redenção, assim, ela está, que é a redenção do corpo agora. A redenção da alma ele consumou no Calvário. Essa seria a redenção do corpo, que está lá em Romanos 8. Então, quando essa redenção, quando não tiver mais ninguém com desejo de ser eterno, não é com desejo de igreja, não. De desejo de igreja o mundo todo está. Então vocês vão notar que quando terminar a vontade da eternidade, não é a vontade da igreja, não. Vontade da igreja todo mundo tem. É diferente a vontade da igreja com vontade da eternidade. Está vendo? Eu me lembro uma vez, o irmão Sebastião foi pregar num lugar, no hospital. E a mulher estava bem ruim, bem doente. E o irmão Sebastião era um evangelista nato, né? Ele falou para ela lá, aqui em Rio Preto, senhora, por que a senhora não se entrega para Jesus, se rende para Jesus, ele pode curar a senhora. Aí ela falou para ele assim, mas eu queria sarar, mas eu queria divertir mais um pouco. Quer dizer, ela sabia que se ela se rendesse a Jesus,
ela não iria advertir mais um pouco. Então, ela queria sarar, mas ela queria advertir mais um pouco. Quer dizer, que no fim ela morreu. Ela não sarou. Mas eu quero mostrar para vocês a ideia das pessoas. O que as pessoas têm? As pessoas querem vida, mas vida aqui. Ele não quer vida eterna. E a vida eterna, você tem que morrer com essa vida, morrer para essa vida aqui. Senão você não tem a vida eterna. Então não adianta ter vontade de igreja, vontade de viver. Você tem que ter vontade de viver eternamente. Essa vontade de viver eternamente é que tem que vencer. Porque a fé vence, mas vence o quê? Se você for olhar a luta da vida, você vence uma e amanhã você tem outra. Cada dia que você está ficando velho, você tem mais luta e mais difícil de vencer humanamente. O que você tem que vencer a vida é para vencer essa vida para a vida eterna. O que Jesus falou? Eu venci. Ele não morreu? Se fosse olhar por essa vida aqui, ele não venceu. Venceu? Então, não adianta nós olharmos para a vida humana. Nós temos que olhar para a vida eterna. A vida humana, vocês podem esperar que cada vez mais velho, mais cheio de coisa. A própria Bíblia diz que Deus deu 70 anos e o que passar disso é enfado, é tribulação, aflição, coisa assim, né? Então não tem que buscar Deus para vencer essa vida aqui. Aí contradiz, o próprio Jesus contradiz. Ele falou ali: aquele que vencer assentará comigo no meu trono, assim como eu venci e assentei no trono do meu Pai. Ele venceu o quê? Que ele morreu. Se é para quem está cuidando da vida aqui, da vida humana. Então, no tempo que eu era incrédulo, ateu, essas coisas aí eu tomava para derrubar a Bíblia. Eu falei: o que ele venceu? Para derrubar os crentes não saíam, ficavam sem saber o que fazia, porque ele morreu mesmo. Mas, no ele morrer a vida humana, ele adquiriu a vida eterna, ele ressuscitou. O Cristo que estava nele, que quando chegou na cruz, Cristo saiu e deixou ele morrer sozinho, porque ele era humano. Ele morreu. Quando ele foi para a tumba, o Cristo foi atrás, acompanhou ele, foi no inferno, pregou lá para as almas, com a alma de Jesus. Quando pregou para todos eles lá, ele subiu e voltou com um corpo glorioso e eterno, para formar o trono dele, da qual aqueles que vencer essa vida aqui também humana, vai sentar lá junto com ele no milênio. Isso é o que nós temos que observar bastante. Então veja bem. Então nós notamos que essa vitória que vence o mundo não é a vitória que vence a nossa vida humana, é a vitória que vence, que mata, que morre essa vida humana e que vence a eternidade. Tá bom, o som tá bom. Então veja bem, o profeta diz: agora ele nunca havia observado aquilo antes. Por quê? Ele tinha estado ali atrás fazendo sua obra mediadora, pois ele estava sangrando pelo povo, lá no Calvário, a obra mediadora, intercedendo pelo povo,
até a última alma que fosse posta no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo, até que ela entra. Haverá tantos deles ali, e isto é tudo. Os demais nem desejarão entrar, eles não têm nenhum desejo de entrar. E assim, quando aquela última alma entrar, então o tempo da redenção está terminado. Veja bem, ele ainda não saiu do trono do Pai, porque ele só sairá do trono do Pai para sentar no trono dele. Isso aí que nós temos, já tem gente pregando que já saiu do trono da intercessão, não tem mais. Quer dizer, é ideia, pensamento, pode ser até um pensamento bom, mas está escrito assim. A mensagem do profeta vem mostrando isso. Então veja bem, ele só deixa o trono do Pai, que ele está sentado no trono do Pai, ele só vai deixar o trono do Pai quando ele sentar no trono dele. O trono dele é de rei. Tem cânticos aí que nós cantamos e está errado. Nós cantamos, isso não quer dizer que vai atrapalhar a nossa salvação, isso não quer dizer, eu penso. Mas ele não é rei ainda. Ele não é rei. E ele só será rei quando a rainha o coroar. Porque não tem um rei solteiro. Solteiro é príncipe, ele não é rei. Portanto, Jesus é príncipe da paz. Ele não é rei. Agora, se alguém fala que é rei, o rei está voltando, ele é o rei, já voltou o rei. É ideia, é mentalidade das pessoas, ideia, tudo bem. Não vai atrapalhar nada Jesus. Agora, note isso, ele só sai do trono do Pai quando ele sentar no trono dele. Ele agora está sentado teofanicamente no trono do coração dos homens, que é manifestação do Filho de Deus, aliás, do Filho do homem. Essa manifestação de filiação, ela é complexa. Se nós não botar atenção, nós não entendemos que ele vem como Filho de Deus, vem como Filho do homem. Como Filho do homem, ele manifestará na noiva como Filho do homem. Manifestar, não é ser, manifestará o Filho do homem. E depois como filho de Davi, que é o rei. Como filho de Davi, ele será rei, lá no milênio. Como filho de Deus, ele desceu no Pentecoste, nas 7 eras da igreja. Veja bem que em Pentecostes, ele desceu na primeira era, segunda era, terceira era, quarta era, quinta era, sexta era. Na 7ª era, ele era ainda filho de Deus. Quando a 7ª era, que é a era de Laodiceia, colocou ele para fora, quer dizer, não creu na palavra, aceitaram Jesus, mas não aceitaram a palavra. É complexo isso aí. Aceitar Jesus todo mundo aceita, mas aceitar a palavra é bem pouco que aceita. E não é. Jesus veio para redimir a alma, mas a palavra vem para redimir o corpo. É difícil de entender isso aí, mas não é impossível. Então a palavra veio para redimir o corpo. A palavra é Cristo. Cristo é a teofania de Deus. Quer dizer, se você morre aí e eu te vejo aqui,
Eu estou te vendo a sua figura, mas o seu corpo está ali, estou vendo o seu corpo morto ali e sua figura aqui, para vocês entenderem. Essa figura aqui é a mesma sua lá. Mas essa aqui é a alma e aquela lá é o corpo. Então Jesus é o corpo e Cristo é a alma, é a teofania de Jesus. Facinho de entender. Não pode misturar. Então, veja bem. Notamos que no parágrafo 13, deixa eu ver de qual mensagem que eu estou meditando aqui para vocês entenderem. O que é necessário para vencer toda a incredulidade. A mensagem é o que é necessário para vencer toda a incredulidade, parágrafo 13. Todas as bênçãos redentoras para nós, a raça humana, foram pagas para nós no Calvário. Note bem. Quando Jesus morreu por nós, cremos que a obra e o plano completo de Deus, cada obra redentora, ficou concluída no Calvário. De todas as promessas de Deus seriam possíveis a cada ser humano que as aceitassem. Existe aí um porém de aceitar e rejeitar. Por isso que é difícil entender Marcos 16. Se generaliza, não, quem crê, né? Eu creio. Mas não é só ouvir falar que Jesus é Salvador, é crer. Aquele que crê será salvo. Então, quando se diz aquele ou quem crê, ele está individualizando. Ele não está generalizando. Dá para entender isso, irmão Luiz? Ele está individualizando. Quer dizer, generalizando é todos que crê, que todos será salvo. Não, quem crê. Então, se quem crê é salvo, quem não crê não é salvo. Já é condenado, a Bíblia mostra lá. É isso que as pessoas não entendem. E eu vejo, não tem nada contra, mas a gente vê as certas. Vai com Deus, Deus te abençoe. O outro vai com Deus. Todo mundo quer que vai com Deus, mas será que vai? Será que Deus está indo junto? Vai numa coisa errada aí, Deus, vai com Deus. Está errado, está certo, Deus está lá. Então, aceitar de um modo generalizado está bom. Pelo menos calma um pouco, né? Cremos que a obra e o plano completo de Deus, cada obra redentora ficou concluída no Calvário. Que todas as promessas de Deus seriam possíveis a cada ser humano que as aceitassem, quando Jesus morreu no Calvário para limpar a raça humana diante de Deus. Era para todos. Deus não mandou, não enviou o Filho só para alguns e outros não, para todos, não é? Mas aquele que crê, muda o quadro, irmão. Quando se falar só todos, tá bom, já está todo mundo salvo, mas todos os que crê, corta esse pensamento. Então, agora, a coisa a fazer é podermos fazer com que as pessoas vejam e aceitam isso. O papel do evangelista é isso aí. É fazer com que as pessoas vejam isso e aceitam. Portanto, a cura divina não está colocada sobre algo mágico que alguém possui em suas mãos, ou algum azeite santo, ou a água que eles aspergem sobre as pessoas. Eu não creio nessas coisas, diz o profeta. Eu creio que o sangue de Jesus Cristo é suficiente para tudo o que
tudo que necessitamos ou que necessitarmos, vê? E eu creio que é algo que já foi pago. Já, não adianta você gritar para Jesus, vem me salvar, vem, me salva, Senhor. Isso aí é grito em vão. Ele já te salvou, só você aceita Ele. Aceita Ele só. Já está feito, já está pago. Agora, esses não são os filhos dele. Não são os filhos de Deus. Outra coisa, veja bem. Esses que nós estamos falando assim, que tem que crer, necessidade de crer, por tudo que eu falei aqui, não são para os filhos de Deus. Os filhos de Deus, isso aqui é uma divisão muito interessante. Existe as criaturas de Deus que podem ser salvas. Mas existem os filhos de Deus que são predestinados salvos. Difícil entender, irmão? Duas linhas. As criaturas de Deus poderão ser salvos. É aquele que crê será salvo. Das criaturas de Deus. Tem religião, igreja que chama os que não são membros da congregação dele, da igreja dele, chama de criatura, né? E os outros chama de irmão. Ele é irmão e aquilo é criatura. No fundo, num lado espiritual, tem até uma certa legitimidade, porque filho, agora nós já entendemos uma coisa, não é porque somos batizados na água e pertencemos à igreja que somos filhos de Deus. O nosso entendimento, através da mensagem do profeta, é bem mais ampla, porque as denominações, eles escrevem assim, não, batizou é filho de Deus. Batizou aonde? Na água. Batizou, foi lá no batismo, rendeu-se a Deus, é filho de Deus. Não é isso. A água não tira pecado. A água é só o símbolo que você está morrendo para o mundo e vivendo para Cristo. Mas é símbolo. Se você não morrer realmente para o mundo, a água não faz nada no você, não. Então, agora, os predestinados, os filhos de Deus, eles foram predestinados antes da fundação do mundo. Já estava em Deus sabendo que era eterno. Se você estava em Deus, você é eterno. Você não tinha que aceitar. Deus não te chamou para, aceita Jesus. Deus fez como é que chama o que o governo faz e ele domina? Como é que chama? No Romanos 8 fala. É decreto. Deus chama você por decreto. Você está decretado a servir a Deus. Predestinado. Isso é muito alto. Se você não está servindo, você vai pagar. Se você estiver errando, você vai pagar por aquilo. É nisso que paga. Efésios 1, capítulo 3. O melhor parágrafo estou lendo errado. Efésios 1. Bendito, ó Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Note bem, lugares celestiais em Cristo. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Ele nos elegeu. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue e a remissão das ofensas segundo a riqueza de sua graça. E estes são chamados por decreto, está escrito aqui, que eu estava tentando lembrar.
Romanos 8. Aquele que ele examina o coração, sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos, no 28, que todas as coisas contribuem juntamente para aqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Irmão, isso aqui é muito alto para nós. É tão alto que não tem jeito de tirar o amor da palavra de Deus. Você vai vendo, irmão Luiz, a gente conhece você desde o princípio. Você vai vendo que no princípio é difícil da gente servir a Deus. A gente vai tendo uma dificuldade, uma coisa assim, mas você vai indo, a palavra vai encarnando na gente, vai entrando, daí a pouco você não fica sem ela. Ela está encarnada na gente, ela é penetrante, e o amor é demais. E você tem... Esse amor não é aquele amor filho, aquele amor fraternal também, que é um pouco... É um amor ágape, é um amor na palavra, é um amor na eternidade. Você perde o amor da eternidade, perde o amor da vida natural. Por quê? Então, que amor é esse? Você perde o amor da vida natural porque você tem o amor da eternidade. Eu te mostro isso nos profetas, nos apóstolos. Aquele povo que foi para as arenas, eles tinham amor na vida humana? Não tinha amor na vida humana, eles não tinham amor nem na família humana. Nós não para meditar as coisas, por isso que nós cremos muito embolados. Se você para meditar as coisas, presta bem atenção. Aquele povo deixou família inteira e não negava o nome de Jesus. O nome de Jesus é o nome da eternidade. Não, você vai morrer, não tem importância. Quer dizer, quando você vai morrer e você diz não tem importância, porque você não tem amor na vida. Por que você não tem amor na vida? Porque você tem amor na vida eterna. Você vê que lá no Salmo, eu não me lembro se é o 62, que o salmista falou, a misericórdia de Deus é maior do que a vida. Aí o profeta prega a mensagem à vida. O que é a misericórdia de Deus? O que é melhor do que a vida? O que tem melhor do que a nossa vida? Tem alguma coisa melhor e maior do que a vida? A vida eterna. A misericórdia de Deus é a vida eterna. É difícil de entender, mas é a realidade. Porque os que dantes conheceu também os predestinou. Ele já nos tinha conhecido, predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Voltando lá no trono, né, que ele venceu a vida humana, venceu morrendo. E nós também venceremos dessa forma. Nós não podemos deixar nada da nossa vida humana dominar o nosso ser. Porque, enfim, nós somos uma casca que carrega a alma. Uma casca. Aí lá fala do vaso, né? O vaso que cair, quebra, né? Você não pode deixar o vaso cair, quebra. Quebrando, derrama. Né? Esse vaso é a nossa carne. Se ela cai, o espírito se derrama. A alma se derrama. Então ela tem que ser cuidada junto. Não pode ser cuidada separado. Cuidado junto. Os três juntos, corpo, alma e espírito.
Tessalonicenses 5, 23, né? Mostra isso aí. Agora, então notamos que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O que é necessário para vencer toda a nossa incredulidade, no parágrafo 14. Agora, caminho inicial da origem, receber sequer as bênçãos redentoras. Isto é o que nós recebemos. Então, misericórdia, até o ponto em que, depois dele enviar toda a sua palavra, então ele enviou dons para a igreja. Todos nós cremos nisso. 1 Coríntios 12. Existem 9 dons espirituais na igreja. Isto é, cada corpo local, ou deve estar em cada corpo local. Isso aqui está muito apagado para nós, né? Não está? A tradição, ela fez nós perder muita coisa. Nós geralmente passamos isso por 3, 4 organizações. Saímos de uma que cria nas imagens, pedia para as imagens, orava para as imagens. Entramos numa outra que cria nos dons. Então, na imagem se fanatizou as imagens. Nos dons se fanatizou os dons. Usaram os dons sem usar o Espírito Santo. Usaram o dom do Espírito Santo e não usaram o Espírito Santo. Tem uma diferença nisso aí. Os dons do Espírito Santo é presente do Espírito Santo. Você usa o presente e não usa o presenteador. Os dons é a cura, a maravilha, a língua, a interpretação, todas essas coisas que nós vimos nos dons. Expulsar demônio, são os dons. Mas o doador é a palavra. A palavra. Você pode ver que as pessoas que pregam os dons, eles lê justamente naquele lugar que fala daquela cura, ou daquela situação. Só aquilo ali. Ele não ensina as pessoas a se libertarem e receberem a palavra como o supremo substancial da vida eterna. É a palavra. Foi a palavra que disse haja luz, começou a vir as luzes. A palavra que disse haja separação. Essa palavra que tem que estar em nós para separar nós do mundo. Então, todo grupinho que nós está aqui tem que ter os dons. Porque nós estamos crendo na palavra. Se nós estamos crendo na palavra, por que nós não exercemos o dom? Ficamos pedindo oração um para o outro. Ficamos crendo no que os outros falam. Você não crê no que você fala, você crê no que os outros falam. Se Deus está encarnado, Deus é a palavra. Está encarnado em você, palavra. Você tem tudo. O profeta chega a dizer numa mensagem que uma oração de uma mãe, uma oração de uma mãe é o 5º livro do Evangelho. Tem 4 evangelhos: Mateus, Marcos, João, Lucas e João. E uma oração de uma mãe fiel, né? Uma mãe honesta, fiel, espiritual. É o 5º evangelho. O profeta fala isso numa mensagem. Então, notamos que o profeta diz aqui, nesse mesmo parágrafo: agora nós descobrimos que existem 5 daqueles dons. O primeiro é o dos missionários, ou apóstolo. Missionário não é a gente entendia de maneira denominacional,
que um apóstolo é uma pessoa, ele é um apóstolo. Não, se um apóstolo envia outro para outro lugar, aquele outro também é apóstolo, ele é enviado, missionário. Se um envia outro, um missionário, missionário é missão. A igreja romana usa missa, missão, apóstolo. É lógico que tem os verdadeiros apóstolos e tem os falsos apóstolos. Tem os verdadeiros profetas e tem os falsos profetas. Mas porque você vê o falso profeta, você não vai crer no verdadeiro profeta. Essa é a tradição. Não, é falso profeta. Então tudo que não tem profeta é falso. Não, você tem que ver os frutos. Os frutos do profeta para você ver se é falso ou se é verdadeiro. Tal apóstolo é falso. São Paulo falou dos falsos apóstolos. Mas porque tem os falsos apóstolos, você não vai crer no verdadeiro apóstolo? Não tem o verdadeiro apóstolo porque tem o falso. Não existe falso sem ter o verdadeiro. Como é que você pode pegar uma nota falsa se não tem a verdadeira para ele ser falso? Tem que ter a nota falsa para ter a verdadeira nota. Aliás, tem que ter a verdadeira nota para ter a falsa nota. Tem que ter o verdadeiro. E isso aqui pode estar em toda a igreja também. O profeta diz: o missionário é enviado. O apóstolo é enviado. Qualquer pastor envia outro pastor para outro lugar, ele é um apóstolo enviando outro apóstolo. Ele é enviado, é apóstolo. Ele vai lá fazer uma missão. Como que nós interpretava? Como se fosse um bispo, um papa, né? Um trono ali. São coisas que só o tempo é que vai nos ensinando como agir. Porque quando nós começamos a observar a mensagem ao pé da letra, nós entendemos diferente. É a mesma coisa da Bíblia. Você começa a aprender a Bíblia porque os outros falaram, mas quando você começar a pegar a Bíblia e olhar ao pé da letra, ela é diferente do que da tradição que nós tínhamos. Então, nós notamos que isso aí é muito interessante para nós. Eu só vou ler mais esse pouquinho aqui. Que farei com Jesus chamado Cristo? 136 o parágrafo. Note, a filha de Deus, a igreja, a noiva, é também um produto de Deus e sua palavra. Juntos, o Espírito Santo unido-se, um corpo de carne, produz filhos de Deus. Note bem isso aqui. É a mensagem: o que farei com Jesus chamado Cristo? Vou repetir. Note, a filha de Deus, a igreja, a noiva, é também um produto de Deus e sua palavra. Junto, o Espírito Santo unindo-se num corpo de carne, produz filhos de Deus. É lógico que vem o novo nascimento, então vem o batismo do Espírito Santo. Produz filho de Deus, um produto da justiça de Deus. E no último dia, como se nos tem dito, como nos dias de Sodoma, a noiva será unida pela palavra de Deus. Note isso aqui, não é unido por igreja, por pastor, não, pela palavra de Deus, manifestada em carne, um Espírito Santo selando-os em Deus e selando fora a incredulidade, separando a incredulidade. Passamos então a crer unicamente na palavra de Deus. Olha, eu vejo, não sei se vocês estão vendo, que o nosso povo, tem muitas pessoas, muitos pastores ainda estão com esse mesmo ideal de crer só na mensagem do profeta. É lógico que você fala assim: e a Bíblia?
Se você crê na mensagem do profeta, você está crendo na Bíblia. A Bíblia e a mensagem do profeta é uma coisa só. Ela é uma coisa só. Porque o profeta veio trazer nós de volta à Bíblia. Sem você conhecer a mensagem, você não conhece a Bíblia. Nós conhecemos a Bíblia hoje porque conhecemos a mensagem. Quantas coisas nós não conhecíamos e estava escrito? Estava escrito e nós não conhecíamos. E depois que aceitamos a mensagem levou nós a conhecer a Bíblia. Nós conhecíamos Atos 2:38, quantos anos que a gente leu? Não sabia. Nós ficávamos no Mateus 28 e não ia para o Atos 2:38. E está escrito sempre isso aí. Né? Nós lia lá São João, não me lembro qual que é. Lá diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. E nós líamos assim, ninguém vai ao Pai senão por mim. Pois é. E quem que ensinou isso para nós? Nós lia 50 vezes, ninguém vai. Uma vez eu já tinha saído da mensagem, eu já tinha entrado na mensagem, e tinha um rapaz lá, um crente, escrevendo na parede. Escrevendo. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu falei, você está copiando isso da Bíblia ou é da sua ideia? Não, estou copiando da Bíblia. Eu falei, então você lê direito que está errado. Ei, mas esse rapazinho ficou bravo comigo. Não, mas isso aí, ele sabia que eu tinha saído fora da igreja, estava na mensagem. Isso aí, vocês que pegou a Bíblia de vocês é que está em... Eu falei, que Bíblia minha, pai? É a sua, dá a sua lá. Peguei a Bíblia dele e falei, aí está escrito assim. Ele falou assim, está certo. É assim mesmo. Só que ele não sabia por quê, né? Não sabia por quê. Quantas coisas. O Pai Nosso. A Terezinha uma vez discutiu com um rapazinho lá que era testemunho de Jeová, e o rapazinho falou assim, o Pai Nosso aqui, ele começou, venha a nós o vosso reino. A Terezinha falou, não, mas não está escrito assim. Tá, porque ele empinou mesmo. Ela falou, então me mostra aí na Bíblia. Aí ele foi ler a Bíblia, aí ele ficou desajeitado. Está escrito mesmo, estou falando errado mesmo. Porque havia e há ainda, havia uma cegueira espiritual em nós, acerca da Bíblia, que se não fosse a luz do profeta, nós não enxergaríamos. E vou dizer para vocês, e há hoje ainda uma cegueira na visão do povo acerca da mensagem do irmão Branham. E se o Espírito Santo não entrar em cena, nós não enxergamos ela. Nós abrimos nossos olhos em tempo. Em tempo. Nós abrimos os nossos olhos em tempo. Ainda que nós fiquem 2, 3. Mas é 2, 3 que crê genuinamente na mensagem como ela é. Não é verdade? Deus abençoe vocês todos. Amém. Aqui eu só vou ler esse parágrafo aqui, 139. Deixa eu ver qual mensagem que é aqui. Já vamos terminar. 139. O que farei de Jesus o Cristo? Veja bem. Chamado Cristo. 139. E o 155. O corpo de Deus, unido com sua noiva, sendo um. Ele e Cristo junto. Duas coisas, né? Jesus e Cristo junto. Quando eu preguei isso a primeira vez, o povo queria me bater. Até só não bati porque era crente, né? Crente não bate nem crente, né? Você vê? Cristo, ele e Cristo junto. Como o Espírito Santo operando na carne da igreja, como operou na carne de Jesus Cristo. Vocês vão notar, isso aqui quer dizer assim, a igreja é o corpo.
de Cristo. Jesus é a cabeça do corpo. Dá para entender? Porque é parte do seu corpo. Não dois, mas um. A igreja e Cristo é uma personagem só. Um esposo e sua esposa. Não são dois, mas um. Aí nós costumamos ter essa divisão, é porque a minha mulher é uma e eu sou outra. Mas aí é a composição que compõe um lar, é a mulher e o marido, que compõem o lar. A mulher, o marido é a cabeça e a mulher é o corpo. O marido é que faz as compras, faz todos os negócios, serviços, tudo, quanto é coisa. A mulher é que determina em casa, ela é o corpo. Cristo, o seu corpo é um. Cristo e seu corpo é um. O mesmo Espírito que teve em Cristo está em sua noiva, em seu corpo, que os junta com toda a palavra. E Deus vivendo ali, Ele mesmo manifestado. Parágrafo 155. Agora, lembre-se, em Cristo, nós somos carne de sua carne, osso dos seus ossos. Quando Deus feriu Cristo no Calvário, Ele foi ferido por mim e por você. Nós somos carne da sua carne e osso dos seus ossos, do seu osso, corpo do seu corpo, nome do seu nome. Você não batizou em nome de Jesus Cristo? Você recebeu o nome de Jesus Cristo, nome do seu nome, noiva dele. Veja, nós estamos nele. Nós somos sua carne e seus ossos. Agora, que jeito que é? É pela fé, é conhecendo a Cristo, é o mistério de Deus. Se você não nasce de novo, você nunca vai ser e nunca vai crer. Amém? Vamos agradecer a Deus. Senhor Jesus, nós te agradecemos nesta noite por tudo que o Senhor tem feito por nós. Abençoa cada um de nós, abençoa os que estão distantes, os enfermos. Ó Deus, a família do irmão Jefferson, a família do irmão de Frutal, a família, todas as famílias, a família do irmão Dorival. Abençoa todos eles que não puderem estar aqui. Dê a eles o recurso necessário pela tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Amém.